Paz do Senhor a todos. Estamos aqui novamente no nosso Vida Devocional, o espaço onde nós nos preparamos para ouvir a Palavra de Deus, para nos abastecermos, para renovar também a nossa vida e para tirarmos um tempo da nossa vida para podermos nos alimentar da Palavra, que é tão importante na nossa vida. Quero convidar vocês hoje para nós lermos juntos o Salmo de número 23. O Senhor é meu pastor. É um salmo muito conhecido, talvez você conheça ele de cor. Diz assim o Salmo 23: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, Ele guia-me para as águas tranquilas, renova minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara, o teu cajado me tranquilizam. Preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. O que eu quero falar com vocês neste dia é que devemos encontrar paz em meio aos problemas. Nós estamos aqui diante de um salmo escrito por Davi, um Davi que conhecia muito bem o que era ser pastor de ovelhas. Então ele começa a descrever essa figura de Deus sendo pastor e ele sendo ovelha. O interessante é que Deus, ele prepara um banquete para nós, um banquete de celebração, não quando as lutas se encerram, não quando as dificuldades se passam, não quando as coisas se normalizam e volta a ser como era antes. Não. Deus não prepara esse banquete quando nós saímos desse vale escuro, mas Deus prepara um banquete de celebração, de alegria, de confiança, de paz, quando estamos passando nele. É na presença dos nossos inimigos. O Senhor Deus, Ele quer que você se regozije nele enquanto está no meio dos seus problemas. Deus não quer que você espere passar essa maré, passar essa onda difícil. Deus não quer que você sinta confiança nele novamente quando essa pandemia passar. Não, Deus espera de você confiança, fé, certeza agora, neste exato momento. Nós temos a leve tendência de pensarmos, de acharmos que quando estamos passando por problemas, é como se Deus tivesse se afastado de nós, é como se Deus tivesse deixado-nos, é como se estivéssemos sozinhos e como se Deus dissesse para nós: é você. Parece que é essa sensação que temos diante dos problemas. Quando as coisas vão bem, quando está tudo tranquilo, ok, Deus está comigo. Ou quando as coisas estão bem, estão tranquilos, parece que, eu estou no controle de tudo. Eu estou no controle. Mas o que Deus quer nos ensinar neste dia é que devemos entender que Deus cuida de nós quando tudo vai bem, e Deus também cuida de nós quando estamos em momentos difíceis. Devemos celebrar a Ele em todo o tempo. Domingo, agora, preguei uma passagem onde Jairo se encontra com Jesus, e Jairo está ali diante de Jesus prostrado, clamando a Ele, pedindo para que o Senhor intervenha na causa da sua filha, que a sua filha está prestes a morrer, está muito doente. Então Jesus prontamente vai atendê-lo, vai até a casa de Jairo, e ao chegarem na casa de Jairo, antes de entrarem na casa, pessoas vêm até ele, até Jairo, e diz: por que você incomodas o mestre? A menina já está morta. E diante dessa cena, diante dessa notícia,
um Jairo que já está abalado, está com medo, um Jairo que as suas estruturas já se foram todas. Jesus diz para ele: Jairo, não temas, mas crê somente. Tenha fé, tenha esperança. É isso que precisamos ter. Não o nosso olhar de fé quando as coisas estão caminhando bem. A palavra de Deus não trabalha dessa forma. A Bíblia sempre nos aponta um Deus que está conosco. A Bíblia sempre nos aponta homens que passaram por momentos difíceis da vida, mas puderam ter sempre Deus ao seu lado. A caminhada cristã é assim. Não é feita de um mar de rosas, não é como se estivéssemos numa colônia de férias, não. Paulo diz que nós devemos nos vestir com armaduras espirituais. É como se estivéssemos de fato numa batalha, mas numa guerra que já foi vencida por Cristo, mas ainda não de forma plena, só quando estivermos com Ele ou quando Jesus voltar. Mas pense que nós já somos mais do que vencedores em Cristo, mas ainda precisamos continuar batalhando contra o pecado, contra o nosso coração, contra os nossos desejos. Então não se preocupe. Não deixe para celebrar depois, mas celebre enquanto você está passando pelas dificuldades, pelos problemas. Sinta-se confiante do mesmo jeito, dizendo: Senhor, é Tu que vai me ajudar, me auxiliar, porque é isso que Davi disse: quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, quando eu tiver que andar no vale da sombra da morte, quando eu estiver lá, quando eu tiver que passar por lá, eu não temerei mal algum, porque o Senhor estará comigo. Porque se nós não tivermos essa percepção, é a mesma coisa que pensarmos: será que Deus perdeu o controle? Será que Ele perdeu a noção da realidade? Será que Deus não se importa comigo? Será que Ele não está vendo o que eu estou passando? Não, Deus não é assim. Deus sabe exatamente o que temos passado. Mas o que a Bíblia sempre nos aponta: homens foram salvos por meio da onde? Da fé. Nós temos a fé. E essa fé é firme, é aquelas convicções daquilo que nós não vemos, daquilo que nós não esperamos. Essa é a fé. E a fé devemos colocar e posicionar ela onde? Em Jesus Cristo, que é o autor e o consumador da nossa fé. E outra coisa, como uma pessoa que se identifica conosco no meio das dificuldades, dos problemas, o próprio Cristo. Jesus Cristo, Deus homem, passou por todas as dificuldades que temos passado, mas Ele mostrou como podemos vencer. Buscando a Deus, orando, se entregando a Ele e principalmente, Jesus deixou-nos o exemplo de que com a fé tudo é possível. Com a fé. Jesus compreende cada passo que damos neste caminho estreito e difícil, inclusive até a morte. E interessante que quando Jesus morre na cruz, ali nem a morte pôde segurá-lo e vencê-lo. É na morte que todos os outros guias batem em retirada, não é? Porque depois que morremos, alguns pensam: não, tudo se acabou. Mas a Bíblia diz que a morte é apenas um início de um caminho eterno, de uma vida eterna com Cristo, ou de uma vida de perdição eterna no inferno. A morte não é o fim, a morte é o início. Então, quando a morte vem, quando tudo que nós tínhamos como esperança na nossa vida se vai, Jesus Cristo mostra também que Ele estará lá presente conosco. Ele nos ressuscitará, dará a nós um corpo glorioso para que possamos estar com Ele. Nessa vida, jamais estaremos sós. Se você
serve a Cristo, se você entregou a sua vida a Ele, entenda que o Senhor é dono da sua vida e Ele sempre estará ao seu lado. E você que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, convido você a fazer isso, a lançar tudo nas mãos dEle, lançar esse fardo que tem sido tão pesado para você carregar, a olhar para o futuro e não encontrar respostas em meio a essas dificuldades. É tão difícil, não é? Então entregue a sua vida a Cristo. Diga a Ele: Senhor, tenha misericórdia de mim, me ajude, vou até a Ti. E também nós, como cristãos, precisamos ter essa firme certeza de que o Senhor está ao nosso lado, independente daquilo que estamos passando. É isso que Paulo nos ensinou, que ele aprendeu em viver em toda e qualquer situação, passando por momentos bons, passando por momentos difíceis. Ele diz que tudo em Cristo ele aprendeu a viver, porque ele diz que tudo ele pode naquele que o fortalece, que é Cristo Jesus. Então que o Senhor nos ajude, que o Senhor te abençoe e que você tenha essa palavra não somente aos ouvidos, mas que ela chegue ao seu coração. Vamos orar? Senhor, o Senhor é o nosso pastor e nada teremos falta se o Senhor estiver ao nosso lado. Se formos ovelhas do seu pasto, do seu rebanho. Ó Deus, o Senhor cuida de nós em todo o tempo, assim como um pastor cuida da ovelha em todo o tempo, conduzindo, guiando, alimentando, protegendo. O Senhor é assim conosco. Os seus olhos estão atentos para nós. O Senhor está com seus olhos atentos para as nossas necessidades. O Senhor é aquele que traz sobre nós o descanso. O Senhor é aquele que nos faz deitar e repousar próximo às águas tranquilas. É o Senhor que nos faz passar pelos vales escuros com confiança e com convicção de que nada vai nos acontecer, porque é o Senhor que está ao nosso lado. Então, ó Deus, que nós não venhamos sentir essa certeza quando tudo vai bem, mas que possamos ter essa fé, essa convicção que o Senhor está ao nosso lado em todo o tempo, quando as coisas estão indo bem, quando não estão, porque o Senhor não perde o controle, o Senhor não perde a noção da realidade, o Senhor sabe o que faz e em tudo o Senhor tem um propósito. Que possamos aprender, Senhor Deus, a viver e a ter a fé e a certeza e a convicção e a esperança de que tudo irá bem ao ter o Senhor ao nosso lado, porque a sua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Ó Senhor, entregamos diante do Senhor os nossos fardos e as nossas preocupações, acreditando que o Senhor estará cuidando de nós. Essas pessoas que estão sentindo essas pressões, esse aperto no coração, esse cansaço, ó Deus, que elas possam entregar diante do Senhor, para que elas possam sentir o alívio e o consolo e o conforto de ser uma ovelha cuidada pelo Senhor, o nosso bom pastor. Obrigado, Senhor Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, fique com essa palavra e não se esqueça, compartilhe essa mensagem e não deixe de nos seguir pela página do Facebook e também pelo Instagram. Procure lá, IPR de Santa Cruz do Rio Pardo, lá você estará acompanhando todo passo a passo da nossa igreja, tá bom? Um ótimo final de semana a todos.